O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Fernando Ganem, diretor do Hospital Sírio-Libanês, aqui na capital. Ele nos fala sobre a situação atual dos leitos no Hospital Sírio-Libanês. Bom dia, doutor Fernando. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Doutor, qual a situação dos leitos de UTI e de enfermaria aí no Sírio? Eu tenho um balanço que eu gostaria de passar para vocês, que até a data de ontem, nós tivemos ao todo, não no dia de ontem, em torno de 520 pacientes confirmados internados com Covid. O balanço desses pacientes foi que 74% conseguiram ter alta, 22 pacientes continuam internados e 4% dos pacientes tiveram óbito. Isso ao todo. Hoje nós temos em torno de 105 pacientes internados ainda. Tá? Eu queria que o senhor falasse um pouco para nós se essa situação ainda está no controle, era algo que já estava se planejando, pelo menos no início, então, dos rumores da pandemia. Nas primeiras 2 semanas, no começo de março, nós ficamos bastante impactados, nós chegamos a bater 90% de ocupação de leitos de terapia intensiva, o volume era crescente dia a dia. Completou-se o primeiro mês e a gente viu um platô. Houve uma estabilização dos números, então a gente variou de 80 a 130 pacientes em média, tendo 110 como média de pacientes. Isso corresponde a 80% a 85% dos nossos leitos de terapia intensiva dedicados a pacientes com Covid. A gente acredita que, pelo distanciamento social que se impôs logo no início, a gente conseguiu atingir um platô e não ver este número crescente. Então, a gente vive há pelo menos 4 semanas uma estabilidade, uma ocupação extremamente elevada, isso para a gente 85% de ocupação é bastante. Por quê? No mundo sem Covid, vivíamos 80%, 85% de ocupação, mas com pacientes que ficavam em média 4 a 5 dias na terapia intensiva. Já os pacientes com Covid, eles exigem uma internação mais prolongada. Eles têm ficado em torno de 14 a 15 dias. Ou seja, o giro de leito é muito pequeno. Doutor Fernando, fala-se muito aí já há algum tempo da rede privada ceder leitos para o SUS ou locar leitos para o SUS. Isso é possível no Sírio? Como que poderia funcionar nesse caso? Qual é a situação do Sírio? Num primeiro momento, a gente está ocupado em torno de 90% com pacientes não Covid, em torno de 80% a 85% com pacientes Covid. O Hospital Sírio-Libanês, numa parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, optou por montar uma UTI lá dentro, fornecendo equipamentos, ventiladores, equipe médica, monitores cardíacos. Começou-se com 10, a gente vai estender isso para 14 leitos lá. E houve um treinamento de 600 colaboradores da área de enfermagem. Então, esta parceria inicial. Então, o hospital ele vai atender a qualquer demanda que o município tiver, mas eu acho que a gente precisa também seguir a disponibilidade de leitos que a gente tem, como apresentado pelas autoridades municipais e estaduais, de ocupação dos leitos públicos, depois de Santas Casas, filantrópicos e assim por diante. Tá? Doutor Fernando, para nós concluirmos essa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre as notificações, né? Nem sempre o número de casos ele é real por diversos casos, né? Uma vez, principalmente porque o sistema, né, é burocrático, preenchimento de formulários. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como funciona, então, a notificação das pessoas que apresentam a Covid-19. Claro. Por convenção, nós comunicamos casos que têm o teste de PCR positivo. Essa é a definição. Então, pacientes submetidos a testes têm o PCR confirmado, então a gente notifica. A gente sabe que muitos pacientes, quando fazem um teste de PCR nos primeiros dias de sintoma,
teste pode vir negativo. Chamamos isso de um falso negativo. E aí a gente repete esse teste lá para frente. Alguns continuam negativos. A gente sabe que o paciente teve uma síndrome respiratória, que teve um padrão de tomografia compatível com o Covid, mas o teste veio negativo. Então, a gente acaba não podendo reportar como caso confirmado. A outra situação que não só o Sírio, mas o município e o país vivem é a não disponibilidade de testes para todo mundo. Eu só posso confirmar aqueles que eu submeti ao teste, mas tem muita gente que tem sintoma e eu não submeti a teste. Fora isso, observamos que pessoas assintomáticas que vêm ao hospital fazer uma cirurgia eletiva, nada relacionado à Covid, nós estamos testando todo mundo. E 5% da população mostra que tem Covid. Ou seja, tem pacientes sem sintomas que estão com o Covid, tem pacientes oligossintomáticos que têm o Covid e tem os pacientes com quadro típico com PCR positivo. Embora, na fase inicial, nos 3 primeiros dias, o teste pode vir negativo. Então, com certeza, o número de casos confirmados, tanto no hospital privado quanto no público ou no país inteiro, ele é muito inferior ao que, de fato, deve estar acontecendo. Doutor Fernando, o senhor falou, então, desses exames que foram feitos e que testaram, então, positivo. Por isso que é tão importante o isolamento social, pessoas que são assintomáticas e que podem, então, transmitir a doença sem, ao menos, terem ideia de que estão com a doença. O racional do isolamento é nesse sentido, né? Porque muitas pessoas são portadores assintomáticos. Então, quando um paciente reporta quadro típico gripal, a gente fica longe. Agora, um paciente que não sente nada, ele pode ter sintomas, ele pode estar carregando o vírus e pode ser um transmissor. Esse é o racional do distanciamento e das medidas de prevenção, como higiene, lavar a mão, evitar contato com as mucosas, olho, boca, nariz, usar máscara e higiene. Essa é a recomendação que está muito disseminada por aí. Doutor Fernando, a gente queria muito agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, desejar um bom dia para o senhor. A gente sabe que o senhor tem aí uma cirurgia na sequência, então uma boa cirurgia para o senhor. Muito obrigada, viu? Eu agradeço vocês, muito obrigado e tudo de bom a todos. Um bom dia. Bom dia. Nós acabamos